Graças e paz, meu amado e minha amada. Marcos capítulo 5, a partir do verso 20, nos conta a história de Jairo, um pai aflito que foi até Jesus, pedindo para que ele fosse curar a sua filha que estava muito enferma. No meio do caminho entra a história da mulher do fluxo de sangue, a qual tocou em Jesus e foi curada. E o verso 35 e 36 nos conta que quando Jesus estava terminando de dizer àquela mulher: "Vá em paz, pois a tua fé te salvou", chegaram alguns da sinagoga e disseram para Jairo: "Por que você ainda incomoda o mestre? A sua filha está morta." Mas no versículo 36, Jesus ignora aquilo, vira para Jairo e diz: "Não temas, crê somente." E assim também é conosco. Muitas das vezes nós levamos até Jesus alguma causa que vem nos afligindo, que vem nos causando mal. Filipenses 4:6 em diante, Paulo vai dizer que não devemos andar inquietos ou ansiosos com coisa alguma, mas fazendo conhecido diante de Deus todas as nossas necessidades por meio da oração e súplica. 1 Pedro 5:7 diz: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Devemos levar as nossas causas, as nossas necessidades e petições ao Senhor. Lucas 18, Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E Jairo levou a sua causa até o Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção e que a Bíblia está cheio de histórias assim, é que muitas das vezes a gente chega até o Senhor com um problema. E depois que a gente começa a orar, a situação piora. Foi assim com o pai do menino lunático, que quando ele levou até Jesus dizendo: "Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam resolver, se tu podes." O texto vai dizer que Jesus, quando expulsa o demônio daquele menino, o demônio agita aquele menino e sai, o deixando como que morto. Jairo foi até Jesus com a filha doente no meio do caminho, descobre que a sua filha morreu. Êxodo 3, o Senhor aparece a Moisés dizendo: "Eis que eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Por isso desci a fim de livrá-lo." Mas o texto, o decorrer, vai nos dizer que quando Moisés chega até o Egito, a situação de Israel, dos hebreus, piora, porque Faraó começa a oprimi-los e maltratá-los ainda mais. Se estava ruim antes de Moisés chegar, depois que Moisés chegou, piorou. E muitas das vezes a gente tem essa sensação, porque muitas das vezes é isso que acontece. A gente começa a orar, começa a clamar e a situação piora. Isso nada mais é do que uma artimanha de Satanás para nos fazer perder a fé. Porque Satanás sabe que a nossa incredulidade que pode impedir o milagre de Deus. É por isso que Jesus vira para Jairo e diz: "Não temas, crê somente." O diabo cria situações para nos fazer acreditar que Deus perdeu o controle, ou que Deus não está nem aí para o nosso problema, que a situação piorou depois de orar, então nós devemos parar de orar porque nada vai mudar. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6 que a fé é o escudo da fé, o qual podeis apagar os dardos malignos de Satanás. A fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Que não deixemos que nenhuma situação externa abale a nossa fé. Que como Pedro, que momentaneamente ao sentir o vento, ao ver a tempestade, começou a naufragar porque deixou de olhar para Jesus. Que ainda que as situações piorem, ainda que o problema se torne maior depois de começarmos a orar, que continuemos orando, crendo e esperando no Senhor. Conforme Eliú disse para Jó: "Jó, ainda que pareça que não o veja, a sua causa está diante dele, por isso espera em Deus." Aleluia. Que possamos esperar em Deus, pois a nossa causa está diante dele, ainda que tenhamos a sensação de que ele não está nos vendo, que ele não se importa conosco, conforme os discípulos acordaram Jesus no barco no meio da tempestade, dizendo: "Mestre, não te dá que pereçamos?" Mas o Senhor Jesus levantou e acalmou a tempestade. Tiago, se referindo a Jó, diz: "Ouvistes sobre a aflição e a paciência de Jó, e vistes o final que Deus lhe deu, porque o nosso Deus é cheio de compaixão e misericórdia." Continue orando, continue crendo, continue esperando o milagre do nosso Deus, porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. E Ele não perde o controle, ainda que a situação piore. No final, há de dar tudo certo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e você persevere na fé, em nome de Jesus.